Fala pessoal, iniciando mais um episódio do podcast Meu Sucesso Agro. Já estava com saudade aqui, já tem uns dias que a gente não roda aqui um episódio, mas vamos acelerar agora em 2024 com muitos entrevistados, participantes, especialistas aí do segmento agro. Para você que não me conhece ainda, meu nome é Túlio Leles, estou à frente aqui do podcast Meu Sucesso Agro, da Blue Farm. Deixa eu apresentar para você que não conhece ainda aí a Blue Farm, né, e o podcast. A gente tem aqui a nossa apresentação, que é o seguinte: o podcast Meu Sucesso Agro é podcast de quem semeia, cria e planta. Então, se você semeia, cria e planta ou gosta, né, desse assunto e assuntos correlacionados, esse podcast é para você. Aqui, gestão de empresas, evolução pessoal, servidão, curtição, produção e alta performance são a nossa missão para revolucionar você e a sua empresa. Então, pessoal, para vocês todos, sejam todos muito bem-vindos, né, produtores rurais e essa cadeia imensa do agronegócio que praticamente 30% dos empregos formais do Brasil estão dentro da cadeia do agronegócio. É muita gente e a gente sabe que a fazenda virou empresa, né? E para gerir uma empresa, né, você precisa ter à frente um empreendedor, né, que pode ser apaixonado pelo campo, né, um produtor rural no coração, mas a gente precisa realmente desenvolver esse lado empreendedor e temos empreendedores magníficos Brasil afora no segmento do agronegócio. Então a gente quer aprender com eles e também queremos passar diversas, né, informações da vivência que a gente tem também. Beleza, pessoal? Então, se você se conecta com esse conteúdo, né, já faz a sua inscrição aqui no nosso canal, que é muito importante, né, para que a gente possa estar propagando aí nessas redes do YouTube, né, nos algoritmos do YouTube. Então, faça a sua inscrição, que vai ser bem bacana. O episódio de hoje é o seguinte, é um bate-papo antes de tudo, porque já é a terceira participação, né, do meu amigo Marcos Vinícius Flores, da Terra Negócios. Então, terceira participação, a gente já, né, Marcos, já fica mais à vontade. O Marcos está sempre passando aqui por Brasília, por onde é o podcast, e sempre atualizado, sempre com muitas informações, atendendo a diversos produtores Brasil afora. E o tema de hoje vai ser recuperação judicial e renegociação de dívidas rurais, né, que o Marcos é especialista. Marcos, valeu, muito obrigado novamente por a gente estar aqui batendo esse papo mais uma vez. Túlio, eu que agradeço. Sempre nós estamos juntos nessa parceria e, igual você disse, terceira vez aqui no podcast, cada dia que passa você ainda conhece mais o nosso trabalho e entende mais o que eu posso agregar aí para clientes e parceiros aí, tanto da Blue Farm, né? Nós vamos falar do tema aqui, que é o famoso RJ, né? Que é o tema hoje que está sendo mais falado no agronegócio, que é nada mais que a recuperação desse produtor, a reestruturação dele financeiro, um tema aí que você aborda bastante aí, com excelência aí na Blue Farm. É uma lei que ela teve algumas atualizações, né? Não vou ficar falando nem um pouco de data, mas ela é recente para produtores rurais ingressarem, né? Terem esse direito de fato, né? Vamos falar de 2020. O produtor pessoa física poder utilizar essa benesse da lei para se reestruturar melhor. E a gente vem acompanhando esse desequilíbrio de preço, esse desequilíbrio que nós tivemos aí, produtor comprando insumo e depois o insumo baixando significativamente, o preço da soja, né, voltando, né, baixando, vamos dizer, consideravelmente. Nós estamos falando aí de soja de 160, 150, hoje nós estamos falando de soja de 103, 106, estava na Bahia agora, e a tendência é baixar. A tendência tem mais possibilidade da soja baixar do que dela aumentar. Não vou ficar entrando muito em méritos, que cada um tem sua opinião, mas a tendência, todo mundo já está acreditando, né? Tanto o produtor, os produtores que eu estive junto agora na Bahia, todo mundo acredita que ela baixa de preço e não
aumente de preço. A não ser lá para 30 do 6, 30 do 7. Agora, 80% do produtor rural brasileiro, ele precisa desse recurso agora no 30 do 4. Ele vai pegar essa soja que ele colheu e precisa entregar ela para pagar grande parte aí dos seus insumos, gastos operacionais, de modo geral, que todo mundo trava agora, faz esses barter aí, desses pacotes tecnológicos, agora em 30 do 4, né? Vamos dizer, 30 do 3, 30 do 4, já começa a vencer essas coisas. É um assunto, né, Marcos, que assim, às vezes o pessoal não quer nem conversar sobre isso, né? Recuperação judicial, né? O pessoal quer prosperidade, né? Quando está falando de recuperação judicial, parece que, né, a gente está falando de lapidação do patrimônio, né? Momento difícil, né? Mas é importante a gente saber quais recursos, né, jurídicos a lei nos possibilita, né? Eu falo muito aqui que todo empresário de sucesso precisa de contar com ajuda externa, né? Ajuda externa é muito importante. E qual que é a ajuda externa, né? São advogados, especialistas, né, no segmento, no agro, que temos, né, bons advogados, bons escritórios hoje especializando no agronegócio. Outros nem tanto, né? Outros só o marketing, querem estar no negócio. E aproveitar, né? E aproveitar, né? Mas não tem realmente lastro e assim, entendimento, né, de causa para poder realmente, efetivamente ajudar o produtor rural. Temos o contador, né, também a contabilidade, que é uma ajuda externa. Temos consultores técnicos, temos consultores na área de recrutamento, contratação. Então é importante a gente trazer esses assuntos, né, porque às vezes pode ser a salvação da lavoura. Pode ser. E muitas das vezes está sendo, né? Tem produtores que não necessitaria, de fato, né? E quando a gente fala não precisaria, ele está tendo ali uma quebra significativa de produção, ele teve um aumento grande dos insumos e ele às vezes não está conseguindo arrolar essas contas para frente. Então ele vai usar desse dispositivo legal, né? Às vezes moralmente não é o mercado gostaria, mas se existe essa possibilidade, ele vai acessar isso, porque legalmente está aí para dar esse ajuda. Lembrando que o produtor rural brasileiro, né, como qualquer outro empresário, é o fim social da atividade, né? Ele produz, alimenta e além da geração de empregos. Então, uma das premissas maiores é isso. Se você atende esses pré-requisitos e de fato está precisando e atendeu os pré-requisitos da lei, com toda a documentação pertinente, com toda a lisura de materiais, né? É o que você estava comentando, Túlio. Tem que ter uma equipe multidisciplinar para hoje tocar um RJ, que hoje não só a parte jurídica, tem que fazer toda a parte financeira, estruturar essa capacidade de pagamento para ser apresentada para os credores, né? Então, o primeiro momento é protocolar essa ação, que vai junto à capacidade de pagamento, que nós vamos precisar de consultores financeiros para elaborar. Depois de protocolar, você tem 180 dias, que a gente chama de stay period, que é esse período que os credores, nós que fazemos o RJ, o TR Negócio, vai passar em todos os credores e apresentar, e ver qual que vai ter interesse em aceitar. Então, se não é algo goela abaixo. Então, você tem que ter pelo menos aí 60% de aprovação. Aí, explicando de modo geral, tem as classes de dívidas, valores... Não, peraí, vamos esse passo a passo aí. O primeiro é uma questão financeira, que você disse, que precisa fazer essa avaliação. Isso, você tem que... Primeira, documentação, né? Que seria comprovar, que eu vou falar um dos itens mais importantes aqui. Comprovar que o produtor rural tem mais de 2 anos de atividade, cadastrar ele na junta comercial, né? No caso aí, cadastrar um CNPJ para ele e estruturar essa capacidade de pagamento, que vai ser o plano dele de reestruturação, né? Que esse plano, após o protocolo... É um business plan. Isso. Esse plano de negócio, vamos supor, essa apresentação ali de como ele vai sair dessa dificuldade financeira, né? Desse momento. Sim. Vamos supor que deu ali a capacidade dele de pagamento para 8 anos. Então...
todos os credores vão ter que aceitar os 8 anos? Então, ele precisa pelo menos aí de um core aí de 60% de aprovação para a coisa fluir e ir para frente. Então, nós que fazemos esse trabalho, a gente passa em todos os credores e a gente começa a entender quais que de fato vai aceitar. E os que não vão aceitar, a gente tenta fazer essa comercialização dessa dívida. Uma cessão de crédito, é um fundo financeiro comprando essa dívida, ele comprando, ele entra comprando desse credor, né? Logicamente, ele entra para dentro do RJ aceitando. Então, estou explicando assim, bem simplório, bem simples, para ficar assim, acessar todo mundo aqui que está assistindo maravilha. O podcast. Então, a gente tendo ali protocolamos, após os 180 dias, você tendo essa aprovação, a assembleia dos credores ali, então o RJ foi aprovado. Então, primeiro momento, protocolou, ele foi deferido. O deferimento é nada mais que o juiz avaliar se foi atendido todos os pré-requisitos. Depois dos 180 dias, que nós vamos ter a mega assembleia, vamos dizer, para os credores aprovarem. Então, tem que fazer essa movimentação antes para ter certeza que vai ter os 60% de aprovação. Caso não houver, é decretada a falência. Entendeu? Então, por isso que tem que estar passando antes nos credores e vendo qual vai ter interesse em aprovação. Se está vendo que está baixa essa aprovação, temos que correr atrás de empresas financeiras que adquirem essa dívida, vai lá, paga essa revenda, negocia ela. Vou te dar um exemplo. Você está devendo por uma revenda de insumos 1 milhão. Na maioria das vezes, o deságio que a gente vê mais corriqueiro aí, vai dar 200 a 250 mil para revenda. Esse fundo fica com esse tiro de 1 milhão e ele entra dentro da RJ aceitando em 8 anos, 10 anos, conforme for aprovado, né? Conforme for aprovado, não, perdão. Conforme essa capacidade de pagamento elaborada. Aí tem a figura agora do administrador judicial. O que ele faz nesse momento? Ele não é um administrador, o legislador não foi feliz aí nesse nome. Ele é nada mais que um auditor. Ele visita o produtor rural, o produtor continua tocando a atividade normalmente, né? É suspensa todas essas execuções, né? Então, ninguém executa ele mais, ninguém toma o patrimônio dele, é preservado e também não pode ser vendido, a não ser se for vendido por necessidades assim, críticas e dentro do RJ com aprovação de todos. Então, assim, o patrimônio dele é conservado ali, sem levar adiante as execuções, vai cumprir nesse prazo, usei o exemplo aqui de 8 anos, e o produtor tem algumas visitas desse administrador judicial, que é nada mais que um auditor, só para ver se o produtor está efetuando os pagamentos, pagando conforme o plano, se foi vendido algum insumo para ele, ele criou uma nova dívida, essa é uma dívida extraconcursal, ele precisa honrar ela, então não pode ter atraso, né, porque é um credor ali parceiro que acreditou, né, no plano dele. E tem outras negociações, tem muita gente que permanece devendo, é credor no RJ e ele tem interesse em vender algo para o produtor. Por quê? Para ele melhorar naquela fila de credores. E essa nova dívida, ela não entra no RJ, ela é um título extraconcursal, então o produtor não pode atrasar, porque se houver o atraso, é decretada a falência. Então você vê que a lei tem umas partes bem democráticas, né? Se torna até um ciclo virtuoso. Você tem interesse em ainda vender para ele, para você melhorar na sua posição na fila de credores, e você não deixa de fomentar um pouquinho o negócio, e você acaba amarrando, o produtor falou, se atrasar, você quebra o seu plano de RJ e é decretado falência. Sim, tem uma... Marcos, mas nós já entramos diretamente aqui no assunto, já entregamos conhecimento aqui, né? A intenção aqui realmente é somar e não ficar escondendo, entregar realmente conteúdo de valor. Eu acho que você já passou e já entregou aqui um passo a passo, que depois a gente vai repetir aqui também para o pessoal. Mas vamos voltar um pouquinho, né? Porque a gente já entrou falando de RJ e assim...
Vamos contextualizar um pouco, né? Talvez essa questão de recuperação judicial, o pessoal ficou conhecendo, né? Foi bem divulgado com o caso das lojas americanas, né? Que aí e depois aí teve outras empresas, o Starbucks, né? Empresas, Starbucks até do segmento agro, né? Podemos considerar. Na verdade, é difícil uma empresa que não tenha alguma coisa ali que relacionada com o segmento agro. E tivemos outras, né, empresas com grandes nomes, com nome reconhecido nacionalmente, que pediram recuperação judicial. Então as pessoas ficaram conhecendo, né, esse termo, acho que não era uma coisa de conhecimento, né, público. E eu acho que o empresário, né, como um todo, quando você abre uma empresa, você pensa logicamente em crescer a empresa, em prosperar a empresa, você não pensa em parar, né? Então acho que o RJ, pelo menos há um tempo atrás, era um demérito, né? Então aquele empresário que pedia uma recuperação judicial dentro ali do meio de empresários, da sociedade, né? Ele ficava com a mancha. Isso era uma coisa, né, assim... Tinha um preconceito maior. Um preconceito, né? E eu acredito, logicamente, que ninguém, né, em sã consciência, quer pedir uma recuperação judicial. Então, a gente, né, tem que... E aí as pessoas também escutam falar, né? Eu já escutei assim, não, isso aí já é o cara agindo de forma premeditada, ou a empresa já agindo de forma premeditada, né, para poder pular do barco, né, e deixar o caminhão ribanceira abaixo, né, e ele poder se salvar. Então tem todas essas questões aí envolvidas dentro de recuperação judicial. E a gente vê que isso também chegou no agronegócio, né, notícias, matérias de grandes empresas também que pediram recuperação judicial. Então queria que você pudesse contextualizar um pouco, né, sobre isso, né, sobre essa questão de ser uma alternativa que ela é legal, né, mas quando que ela é uma alternativa que realmente um instrumento que a lei possibilita, né, para aquele empresário que tem boa fé, mas ele pode contar com aquela ferramenta para não acabar com o negócio dele. E quando, né, que isso acaba sendo uma ferramenta que é utilizada para o empresário poder dar um tombo ali no negócio. Né, vamos falar um pouco sobre isso antes da gente falar. Né, eu acho que é bacana falar. Eu mesmo, recuperação judicial para mim, né, mas vamos falar um pouquinho sobre isso. Americanas, né, por exemplo... Eu vou puxar pro agro, que Vamos. é onde eu tô, né? E eu tô assistindo e fazendo. Nós temos algumas protocoladas aí. Grandes empresas que a gente tá vendo. É jogada ou é real? Não, de empresa eu vou falar do que eu conheço de produtor. Hoje você tem aquele produtor que ele já identificou que ele já tem um esclarecimento maior, ele já está com dificuldade, e só que a dificuldade é só ele que ainda está vendo. Ela não foi externada para todos, não tem ninguém com boato ainda. Então ele precisa, ele já está vendo que ele está tendo um desequilíbrio, ele fala, eu não vou vender parte da minha fazenda para pagar ninguém se existe essa lei. Se eu posso usar esse dispositivo. Então, para que eu vendo pedaço? O melhor exemplo, eu acho que é esse. Eu acho que eu até cheguei numa didática boa. Porque a maioria pensa... A maioria não. Grande parte dos produtores já ocorreu muito isso. Principalmente no oeste da Bahia. Não, vou vender parte da fazenda para pagar. Só que depois ele não consegue comprar de novo. Vai tendo os aumentos de preço de terra e por aí em diante. Então, esse produtor ele já identificou. É um cara mais esclarecido. O boato não correu que ele está apertado. Mas ele já tem, como ele tem a conta financeira na mão, esse cara já está mais bem assistido com a consultoria, vamos dizer, ele já está enxergando que a conta não está fechando. Os juros aumentaram. Por que esse ano teve muito? O preço da soja baixou, mas não foi só isso. Compraram insumo, juntou tudo que não tinha no ano. Eu nunca vi um ano tão... porque sempre o produtor produz, tem preço, não tem preço, mas tem produto. Produção boa. Esse ano, baixa produção, preço ruim, ele comprou insumo e o insumo voltou de preço. Então, tudo que tinha para acontecer de ruim
plantio fora de data, distribuição de chuva ruim. Então, e outra, o último aqui, o custo do financiamento. Tem financiamento hoje, está batendo 19%. Eu tenho cliente aí pagando 20%, 18%, 16%. Você pega uma... Atividade não paga, atividade não está tendo essa rentabilidade. Resumo, ele já viu lá na frente, não vai dar conta de pagar. A conjuntura toda... Aí ele vai esperar o quê? Ele vai esperar começar a executar ele pode ter alienação fiduciária na fazenda. Ele fala, peraí, eu vou utilizar esse dispositivo. Mas peraí, Marcos, vamos... quando que o produtor deve cogitar por exemplo, né, você atua, né, e muito bem com renegociação de dívida. Então, quando que o produtor deve, por exemplo, optar por esse caminho? Ou o que o produtor geralmente faz? Ele vai lá na revenda, vai lá na trade, e primeiro vai buscar esses caminhos de renegociar. E quando que ele deve optar, né, por uma recuperação judicial? Então, essa é a pergunta, né? Quando que é o momento que fala assim, não, e agora a melhor opção, então, porque ele vai conversar com o banco também. Ele vai tentar prorrogar no banco, ele está tentando prorrogar numa revenda, e às vezes ele já vende 2, 3 alongamentos, ele prorrogou no banco, ou não prorrogou no banco, ou o banco colocou um financiamento ainda com juros maiores em cima dele e valores melhores para ajudar a pagar o do plano safra, né? Essa operação mata-mata que faz muito. Conseguiu prorrogar na revenda, mas ele já está indo para o segundo ou terceiro ano de dificuldade. Então o tempo está fechando. Aquele exemplo que eu voltei, que eu estava falando anteriormente, tem um produtor que viu lá na frente já, isso aqui não está fechando a conta. Antes que o boato comece a correr, e em vez de eu ir lá na revenda pedir bênção, em vez de eu ir lá no banco também pedir bênção, ou eu já pedi, já estou indo para o terceiro ano pedindo, ou eu já fui e eles fecharam a porta. Aí é a hora de você entrar. Mas teve produtor já que entra em contato diretamente com vocês, enxergando esse cenário, falando, olha, dá um pulo aqui que eu preciso fazer uma RJ. Ou não, vocês que geralmente ajudam a identificar isso e trazer essa opção. Maioria dos casos, o Túlio, o produtor nos liga para fazer aquela prorrogação, aquele alongamento de dívida no banco. Custeio investimento. E aí, quando a gente vai fazer a análise do cenário, eles não só deve e não vai conseguir pagar não só o banco. Eu prorrogando o banco, eu já não vou conseguir. E às vezes ele já está vindo de 1, 2 alongamentos, e às vezes nem é alongamento, ele renegociou e pegou juros mais caros. Então, resumindo, e na hora que você olha, fala, você ainda deve para revenda. Fala, o seu caso é de acionar um RJ, porque você numa pancada só, você vai resolver os 2 casos, revenda e banco. Então, assim, nunca eu tô com 2 produtores, a gente está atendendo, e eu já provei que ele não vai dar conta de sair se não for via RJ e ele não está querendo entrar. Pois é, isso que eu ia perguntar. Tem esse também. Mas entra aí a questão de reputação, de ego, de honra. Tem né? Como é que é essa questão, né, emocional? Porque parece que você alongar a dívida, prorrogar, né, publicamente, socialmente, né, não afeta tanto quando parece que... Ingressa com RJ. Ingressa com RJ, não tem isso? Lógico. Né? Isso aí fica mais... marcado, né? Estigmatizado. E o RJ vai impor, né? Se você conseguir lá ter seus 60%, vamos falar de aprovação lá... Ótimo, senão... vai ser imposto. Então vai ter que aceitar a goela abaixo. Agora você vai no banco, o banco também é obrigado a aceitar esse pedido de prorrogação, atendendo aqueles pré-requisitos, laudo agronômico, capacidade de pagamento. Ele é obrigado ali, vamos dizer. Agora a revenda já não. A revenda, às vezes, você vai pedir para ela prorrogar e ela vai imputar juros. Ela não está errada de prorrogar, imputar isso. Então isso depende da situação que você se encontra. Mas de modo geral, sempre eu pergunto pro produtor, se eu prorrogar só o banco, eu já tô te ajudando? Porque aqui é onde é certo. Não, ainda não sobra ainda. Então, o seu caso é de RJ. Então, Entendi. quando você identifica assim, o banco, vamos prorrogar, resolve, ajuda. Ah, não, ainda tem a revenda. E se a revenda não... Às vezes a revenda prorroga. Então, ela prorrogou um pouquinho. Jogou alguma coisa para frente. Mas o próximo ano ele também não dá conta. Então, você tem que entrar agora de RJ. Então, entendi. O negócio já vem degringolando. Ninguém quebra nessa safra, né? Você já vem carregando alguns vícios anteriores. E agora, o que ocorreu? Juntou tudo. Juntou preço,
juntou produção, o custo está alto, o custo do dinheiro ficou caro. Então, é um dispositivo que quem tem mais visão até acessa lá atrás, que vai te... Pensa, você vai pegar todas as suas dívidas, você vai colocar numa geladeira, vai parar de correr aquele carro da dívida e tá correndo só o seu da produção. Você vai ficar um ano, vai pagar todo mundo parcelar, mas não vai corrigir. Então, assim, de certa forma, é para você se reestruturar mesmo, de verdade, e sair, como se diz, sair no limpo, sair do outro lado de lá. Vai entrar numa UTI, né, para passar esse período crítico. Então, quem efetivamente, né, construiu um negócio, tem amor pelo negócio e por questões de gestão administrativa ou conjuntura de mercado como um todo, né, chegou nessa situação. Eu conheço, né, empresas que pediram RJ, mas por esse lado positivo, né? Eram empresas realmente que teve até inclusive furto. O gestor financeiro, né, ele agiu de má fé e roubou efetivamente a empresa. Foi um dos motivos, né? O caixa foi lá embaixo e pediram o RJ. Mas assim, foram muito honestos, né, com todos os credores e enfrentaram efetivamente aquela situação, né, de frente e realmente conseguiram, né, passar por esse momento e dar continuidade à empresa. E assim, né, não ter esse ego acima do pedido da RJ, no caso deles foi muito positivo, né, porque a empresa continua, o legado continua, o patrimônio continua, né, porque a hora que fale, né, tudo vira pó, né, o patrimônio, tanto de infraestrutura, quanto de carro, quanto de maquinário, não vale mais nada, né. Outro detalhe, quando você fala assim, qual que é o melhor momento para o produtor entrar? Então vamos recapitular aqui. Deve banco e deve revenda. Conseguiu prorrogar no banco, mas na revenda não conseguiu, e mesmo prorrogando no banco ainda não vai sobrar recurso para pagar. E outra, além de você estar no banco aqui com alienação fiduciária ou ter pego dinheiro em revenda de insumo ou indústria, de modo geral, via alienação fiduciária. Então, se você tiver com alienação fiduciária, aí que é algo que não é uma hipoteca, não vai ter o devido processo legal para você fazer sua defesa, ele vai ingressar, o banco vai ingressar, você não pagou o custeio, produtor, vai abrir o processo, vai dar tempo de você citar, você vai poder se defender. Não, alienação fiduciária só vai mandar uma cartinha para casa dele. Você não vai pagar não em 15 dias? Se ele não pagar após a citação, vai no cartório, consolida e a fazenda está no nome do banco. Ele já assinou a alienação fiduciária, só não foi consolidado. Então, assim, é muito mais arriscado você perder a sua fazenda. Então, eu dei alguns exemplos, assim, de modo bem simplório. Os gatilhos, você está com alienação fiduciária, você vai prorrogar só no banco e vai prorrogando o banco, vai te ajudar? Senão, você não sai dessa se não for com um dispositivo desse. Então, você vai ter que vender parte da fazenda para sair. Aí você escolhe, você quer vender parte dela para você sair e vender. E hoje, falando hoje, se você falar que você precisa vender uma fazenda, hoje já está difícil, o mercado está embaixo. Então, assim, você já nem não tem. Se você falar que você quer, não tem. Isso é muito comum, né? A gente que mexe com finanças também, escuta, né, o pessoal falando, estuda. A gente sabe que, vamos dizer assim, as pessoas mais prósperas, mais ricas, né, os negócios mais prósperos, elas não têm dentro do total de ativo delas um montante muito imobilizado, como acontece no agronegócio. Então, é muito perigoso, né? O produtor rural, né, tem um patrimônio grande, né? Mas dentro desse ativo deles, quando você pega o balanço patrimonial, né, que você tem todos os direitos ali, deveres que você tem, o que geralmente você tem em conta, que é o dinheiro, né, onde você tem a liquidez maior, ou ativos como o gado, que também se transforma em dinheiro mais rápido, mas a maior parte desse patrimônio realmente é em terras, né? Então, não tem liquidez, tem patrimônio, não tem liquidez. E ele gira um valor muito... Então você não pode ter uma oportunidade
né, de negócio. Ah, não, então eu vou vender a terra para poder pegar essa oportunidade. Você não acompanha. O dinheiro passa na mão do produtor. Isso. E um volume alto. Só que tá ficando pouco, tá virando posto de gasolina, tá ganhando na escala, tá ganhando volume. Então você mexe na operação arriscada, a Muito céu risco. aberto, passa aquele volume, você compra 33 de insumo, você fala de milhões, mas na hora que seca o bagaço, você vai tirar, é pouco. E você correu um risco muito grande. Quantas você ficou à mercê de chuva? Não é só se chover, não. Se chover naquela distribuição que eu preciso, naqueles momentos. Eu acho que o produtor rural, cara, ele sintetiza, né, o espírito mais aventureiro do empreendedor. Porque, né, a gente sabe que para empreender o cara tem que ser disciplinado, o cara tem que ter aptidão a risco, o cara tem que saber formar equipe, colocar pessoas melhores que ele, né, junto, né, para poder tocar as coisas, tem que saber delegar, né, uma série de coisas, né, tem que saber trabalhar com recurso próprio, recurso de terceiros. Então tem uma série de habilidades, né, correlacionadas aí ao empresário de sucesso, né, ao negócio de sucesso. E só para finalizar, Marcos, o empreendedor rural, ele faz isso, muitas vezes o gestor rural, produtor rural, agricultor, pecuarista, sem às vezes até desconhecer dessa capacidade dele, porque assim, o cara tocar isso, falando assim o linguajar mais fácil, né, o cara tem que ser firme na rédea, sabe? Tem que ser arrojado. Você não encontra um cara que rompeu que não era arrojado, né? E muitas vezes ele nem sabe esse arrojo que ele tinha que ter, não aprendeu, ele simplesmente foi. Né? Só que aí que falta, né? Às vezes é a questão do que a gente fala, da intensidade versus direção. O cara às vezes tem muita potência, né? Só que ele não tem direção. A potência leva ele até um lugar, mas falta direção. E aí essa potência sozinha, quando vê, às vezes ela bate na parede, né? E precisa de potência, né? Lembrei aqui do Miguel Cavalcante, né? EPI. Miguel Cavalcante fala muito do tal do EPI. Tem que usar EPI, né? Energia, na verdade dele é presença, ou é potência. Energia, presença e intenção. Mas bem, cada ciclo, cada safra é um risco muito grande. Marcos. E só acrescentando, Túlio, e se tirar, vamos lá então não deveria ter fazer o RJ, então tá, vamos tirar todos os produtores então que estiver devendo. Será que quantos produtores rurais está inadimplente, ou tem atraso, ou está com o nome sujo, por aí em diante? Então vamos tirar todo mundo do mercado e cadê? Quem vai produzir alimento para nós? Isso aí. E até se implantar um novo produtor, até aquele produtor conseguir produzir. Então isso é segurança alimentar, segurança alimentar e o desequilíbrio econômico que você vai trazer se você tirar todo mundo. É muito mais fácil você montar uma empresa pensando em algumas atividades do que você fazer uma fazenda produzir. É verdade. Tempo demora para você construir um solo, uma fertilidade. Quer ver, Guilherme? Vamos pedir a ajuda do Guilherme aqui. Ó. Faz uma pesquisa aí no Google. Qual o percentual de produtores rurais no Brasil? Quantos produtores rurais tem no Brasil? Porque a população é 203 milhões. Quantos por cento é produtor? Quanto por cento é produtor? Eu acho que deve dar uns 10% é produtor. Então, quer dizer, 10%, né, produz para 90%. E esses 10% que o Marcos está falando, tem o conhecimento, né, de 5 milhões de produtores rurais. 5 milhões. Então, 5 milhões. Vamos fazer a regra de 3. Deixa eu fazer a regra de 3 aqui no telefone aqui. Vamos ver aqui, ó. É de 5 a 6 milhões, se eu não me engano. Vamos colocar 6, que seja 6. 6 milhões. Opa. Pera aí, gente, fazendo conta aqui. 203 milhões, né, mais ou menos, a população do Brasil. Só isso? Tá dando 3%. Será que não tem mais, não? Então, se for isso... Redonda aí para 5, vamos pôr. 5%. Isso mesmo, 10% daria 20 milhões. Então, você tem 5%, né, da população produzindo para 95%.
Então, o que você está falando? Aí você tira um cara desse, que já veio o conhecimento do avô, né, do pai, e que, né, tem lastro, porque não... E quantos quebraram que não voltou mais? Você só escuta notícia que antigamente aí, alguns anos atrás e antes de 2020 aí, produtor rural tinha que ser pessoa jurídica para ingressar. Hoje não, como pessoa física, ele tem o direito de ingressar com a RJ. Então, nós vamos falar aí, teve quantos produtores que não teve oportunidade de acessar esse benefício. Então, você já tem aí para empresas, já faz alguns anos, né? E agora você não tem para produtor rural. Agora que foi uma coisa, aperfeiçoar, né? O Marcos falou aqui, ó, desse benefício. Então, olha como que, né, a gente precisa atualizar o nosso dicionário, né, e a nossa cabeça, a nossa mentalidade, né, porque o cara pensa RJ, quando que é benefício? Isso não é benefício, isso é um caos para a minha empresa, isso é um desastre, né, mas não é. É um dispositivo jurídico legal, né, que teve todo o devido processo aí de votação das duas casas, por aí em diante. Então, tá lá a lei, se você enquadrar os pré-requisitos, você vai atingir esse benefício. Igual um critério de Minha Casa Minha Vida, você tem que atender os critérios. Tem um procedimento. Igual prorrogação de dívida no banco, é recurso da União, o recurso é nosso, o banco é um mero repassador. Eu posso prorrogar? Posso, mas eu preciso atender os pré-requisitos do Manual de Crédito Produtor Rural, artigo 2.6.9. Frustração de safra, dificuldade financeira, desequilíbrio econômico da atividade, preço. Então faça um laudo agronômico, me comprove isso, faça sua nova capacidade de pagamento, traga isso para eu poder conseguir avaliar, que aí de fato eu vou te conceder. Então, eu estou fazendo um paralelo bem simples. Então, a lei do RJ é nada mais que isso. Então, se você tiver essas características, cumprir esses pré-requisitos, protocolar, o juiz deferir, porque o deferimento do juiz nesse primeiro momento é só atender os pré-requisitos, só documentação. Se o plano tiver elaborado, ali confirmar que será necessário, aí que vai ter a votação. E você ainda precisa daquela porcentagem, então, bem democrático. Então, aí vai da expertise da empresa especializada que está te atendendo, que tem que ter uma equipe multidisciplinar para confeccionar toda essa documentação, estruturar ela, largar ela de uma forma didática fácil de ser entendível, né? Juntamente com um plano. E fazer essa parte política e passar antes da revenda apresentando e ver quem vai estar com você ou não para você buscar outros tipos de recursos. Para fazer ela vingar de fato. Aí você vai ter sucesso. Eu tô pensando aqui, sabe? O podcast chama Meu Sucesso Agro. E o que a gente mais deseja, né, pro produtor, né, pro agronegócio do Brasil é sucesso. Então, agora, o que é o sucesso, né? O que acontece é que no dia a dia a gente fica muito preocupado em produzir. E é lógico que é importante produzir, a produtividade é muito importante, né? Mas eu até lembrei de uma frase aqui que é o seguinte, ó, pior que uma notícia ruim é uma notícia ruim que demora a chegar. Então, a gente precisa, né, entender do negócio, que foi o que eu falei no início do podcast aqui, e entender do negócio é isso, né? É você entender quais os recursos que você pode realmente utilizar, né? Quais alavancas que você pode mexer para poder sair, porque, olha, dificilmente, né, um empresário de sucesso, ele vai, ao longo dos anos da sua jornada, ter apenas anos favoráveis, anos, né, positivos, anos de lucratividade. Então, a gente precisa, isso, né, chama inclusive análise de cenários, que é importante a gente fazer antes. Olha, se o cenário for isso, com isso, com isso, se juntar essas três peças aqui, a nossa opção é essa, né? Se acontecer isso e isso, não, pode ser que a gente tome outro caminho. Então, é isso que é ser, né, ter essa mentalidade de empresário que a gente fala aqui. Então, não espera, né, essa urgência
virar uma emergência. Né? Justamente. Porque às vezes é uma urgência, mas daqui a um pouco vira uma emergência e aí não tem, né, ninguém que te ajuda mais e o negócio, né, não tem mais volta, né, Marcos? E procurar especialista, porque o agronegócio tem suas particularidades. Só quem está vivendo dentro dele vai saber medicar e fazer toda a estratégia com clareza e com exatidão para a coisa romper, né? Então procura um especialista. Uma empresa não tem nada a ver com a fazenda produzindo. Eu digo que a fazenda ainda é muito maior do que uma empresa, dependendo do segmento, né? Quase que uma indústria. Olha quantos insumos o produtor compra. Parte de contabilidade, a parte de ICMS, tributação, ele vende grãos, ele compra insumo de uma indústria que às vezes ele compra direto. Então a parte contábil do produtor é complicada também. E tudo isso na pessoa física. Então, assim, viu a diferença de você fazer para uma empresa? E um detalhe importante. O produtor tem aí 2 fazendas. Ele tem a casa de moradia, ele tem, às vezes, um rancho, ou ele tem uma lancha, ou ele tem um carro importado. Vamos. Todo o patrimônio dele vai responder. Porque está tudo em pessoa física. Sim. Então, assim, diferente quando nós estamos falando do empresário ali, a pessoa jurídica dele que responde. O do produtor rural, como ele trafega muito... Alcança o patrimônio dele como pessoa física também. Justamente. Então, é muito mais emergencial ele fazer. Sim. Ele tem que ter muito mais tato, mais velocidade, porque ele está pondo o patrimônio dele como pessoa física no jogo, respingando na vida pessoal dele e na fazenda. Então, acho que agora eu falei o último detalhe. Agora eu não esqueci de nada, faltando, não. Né? Não esqueci de nada. Não. Pessoal, comenta aqui, né, se você já acompanhou o caso aí de alguma empresa ou algum amigo, né, alguma propriedade aí da sua região que passou por essa questão de recuperação judicial, né? O que você acha disso? Qual que é o seu conhecimento? Se agregou, né, o que o Marcos passou aqui, com certeza agregou. Como é que vocês enxergam, né, essa questão mesmo emocional, né, e de ego, né, assim, dessa questão da recuperação judicial? Isso é interessante. Comenta aí, ou então deixa só um alô pra gente aqui, fala aí da onde que você está assistindo, né, de qual estado aí desse país, continente que a gente tem. Comenta aqui com a gente, pode escrever, porque o comentário é muito importante, assim como a sua inscrição, né, para poder o algoritmo, né, e a gente poder chegar a mais pessoas e levar esse conteúdo para mais pessoas, né. Conta aqui se você gosta de podcast aí no segmento agro, né, tem podcasts muito bacanas aí no agro, mas a gente, né, quer se estabelecer aqui no segmento de gestão, né, a gente está já nessa luta aqui. Eu estava fazendo uma retrospectiva esses dias, poxa, a gente já trouxe convidados bem bacanas, sabe, a gente já tem um conteúdo assim, e cada vez mais. Então, se inscreve, o momento aí de você se inscrever é agora, né, no nosso canal aqui, não deixa, isso é muito importante, porque aí todos os vídeos, não só do podcast, das entrevistas, mas os outros vídeos que a gente solta, agro e números, né, polêmicas, fatos e mitos sobre o agronegócio, tudo isso que a gente solta vai estar chegando aí para você e você vai estar acompanhando a gente aqui. Beleza? Marcos, o que a gente... Você falou que já lembrou do ponto importante. Eu vou fazer um resumo aqui, ó, né, do que eu anotei aqui, que eu tenho esse costume de sempre anotar. Então, é importante ter uma equipe multidisciplinar, né, como você falou, comprovar que tem mais de 2 anos de atividade, né, depois isso vai para a junta comercial, é isso, né? Isso. Tem que fazer um plano de negócio, onde vai ver a capacidade de pagamento, tem que ter 60% de um core, né, de 60% de aprovação. Nessa mega assembleia, né, dos credores, né, vamos dizer. Maravilha. Essa assembleia geral, né? Vou até anotar aqui, assembleia geral.
e depois passar pelos credores para ver quem que vai aceitar. Aí tem que fazer uma cessão de crédito, é isso? Não, a cessão de crédito é quando você vê que esse credor não vai, essa revenda de insumos não vai aceitar, não vai aprovar. Aí você tem que ir atrás de um fundo financeiro ou alguém que compre essa dívida e que essa pessoa compre com a revenda, né? Ela vai comprar com deságio, que ela vai preferir receber à vista ali esse valor, algo próximo, é um deságio grande, né? Mas vamos falar 70% de deságio aí, 80%, mas que pegue na hora à vista e dê essa cessão de crédito para esse novo credor, né? Que esse credor, só para você ter ideia, pode ser um produtor rural, um outro produtor rural capitalizado, pode ser um fundo financeiro, pode ser uma empresa, pode comprar e entra para dentro do RJ dando o aval. O aval, o ok, né? Dando um voto positivo na Assembleia. Show de bola. Aí 180 dias, aprovação na Assembleia, né? Você tem protocolou o processo de RJ, dentro dos 180 dias da data desse protocolo, vai ser agendado essa Assembleia Geral dos Credores para ter esse 60% de aprovação, vamos dizer. Ok. Entendeu? Assembleia Geral é depois, então. Isso. Show. Enquanto isso, o produtor não sofre execuções nenhuma, é paralisado. Sim. E aí, depois, é deferido ou não. Isso. Não vamos falar deferido, vamos falar aprovado, porque deferido é no primeiro momento o juiz defere, para a gente não confundir o substantivo aí. Então, deferimento do juiz no primeiro momento, e no segundo foi ou não foi aprovado? Sim. O RJ desse produtor rural. Aí é depois que se elege o administrador judicial ou auditor judicial. Não, o administrador, ele faz serviço de auditor, vamos dizer, porque não administra nada, né? O produtor ainda permanece, né? Ele permanece ainda com direitos. Raríssimos casos que se afasta ele, mas existe isso. Existe empresa que já afastou, mas aí tem que comprovar fraude, tem que comprovar... É um detalhe que não cabe a gente entrar agora aqui, só mencionei, mas o produtor continua... No manejo da atividade dele, fazendo o que ele sabe fazer, produzir. Ele só teve dificuldades econômicas por esse desequilíbrio de preço, insumo e por em diante. É só dando uma nova chance para ele dele reestruturar. Show de bola. Tem perda da capacidade dele pagar, perdendo patrimônio ou vendendo fazenda para pagar, vamos dizer. Show de bola. Pessoal, passamos então um passo a passo, né? Não sei se você talvez... já tinha esse conhecimento, provavelmente não, eu não tinha, de como que funciona, né? O Marcos aqui muito didaticamente passou como que funciona esse processo. Eu acho que quando a gente tem, tenho certeza, quando a gente tem conhecimento, né? A gente desmistifica, a gente tira crenças, a gente vê que não é um bicho de 7 cabeças, né? Então, é importante. Um detalhe. Hoje temos RJs aí. Mato Grosso está com 29 RJs. Tem RJs de 800 milhões e tem RJ de 10 milhões de passivos. Isso eu ia te perguntar, Marcos, que a gente vê... Tem de 5. Isso que eu ia te perguntar, porque a gente vê mais assim, frigorífico, sabe? Assim, grandes empresas, eu não sei se para cooperativa também vale ou não. Vale. Entendendo? Cooperativas... Né? Agora, produtor mesmo, também, é o que você está falando, tem de todos os tamanhos. Hoje já tem números aí, igual eu te falei, 29 RJs de produtores rurais no Mato Grosso, Pará tem 3, agora de cabeça, Bahia já tem umas 5 protocoladas, né? Somadas, né? Dos anos anteriores, Minas 12, então assim, RJs de produtores devendo com passivos de 5 milhões agora recentemente a da Risa aqui de Unai, 940 milhões. Então eu já vi de... Risa Sementes. Ou é Rizia? Risa Sementes. RZA. RZA. Sementes aqui de Unai, agora, também tem área na Bahia. Como é que fica, Marcos? Assim, você vê, né? Eu vou falar da Americanas aqui novamente. O pessoal ficou com medo de comprar. Porque assim, ainda continuava lá o comércio online. Eu mesmo, quando deu, eu ia comprar o quê? Acho que era um freezer. Aí eu olhei na Americanas, tinha lá, o valor tava bom, mas eu não comprei porque eu falei, será que vai entregar? Essa questão da reputação, né? Porque a gente sabe que a marca,
é um ativo, né? É muito forte, né? Que a gente tem que zelar, né? É muito difícil construir e muito rápido de ir embora, né? Pelo ralo uma marca, né? Assim como a nossa reputação também como profissionais, como pessoas, etc. Como é que fica para uma empresa dessa? Ela consegue, né? Eu estou dizendo uma empresa que tem um nome nacional já maior ou regional. Dá para recuperar o nome? Como é que você vê isso aí? Da maioria dos RJs aí protocolados de produtores, e eu vou falar mais de produtores porque eu não acompanho tanto de empresas, mas você vê que grande parte é aí... algo para sair mesmo, é para ajudar mesmo. Então, assim, você comprar de alguém que tá de RJ, eu acho totalmente seguro, porque já foi cercado ali, de certa forma ele já foi blindado, ele tá sob inspeção do judiciário, então se ele só tem o administrador judicial, que é o auditor ali que eu falo, tá seguindo, então ele só vai, tudo que ele fizer tem que ser pautado ali na certeza e dentro da conta do plano de recuperação. Você entendeu? Então, você fala, a revenda de insumo, ela vai querer vender para o produtor. Depois que ela entendeu que ele já entrou, ele vai comprar às vezes à vista, que ele ficou um pouco capitalizado, como ele não pagou ninguém, ele vai usar aquele primeiro dinheiro para voltar para o ciclo produtivo. Se ele compra alguma coisa com prazo, ele não pode atrasar, senão é decretada a falência dele. Então é dado uma segunda chance para ele. Se ele atrasar, ele cometer essa barbaridade ainda, comprar a prazo e atrasar, é decretada a falência dele de imediato. Então, assim, por que você acha que esses fundos financeiros têm interesse em comprar esse crédito, essa cessão? Tem uma segurança ali, né? Porque já está sobre a vista do judiciário, ali está demonstrando que ele não... E outra, você pode estudar o processo dele, ele não é insolvente, você consegue ver, a fazenda vale tanto, aí você tem que fazer mais estudos aprofundados, né? Então, por isso que os fundos hoje estão alvejando muito produtores que estão de RJ para comprar esses créditos dessas revendas de insumo. Entendi. Porque ela consegue ver a conta, ele não é insolvente, se der tudo errado, vai sobrar parte da fazenda e eu vou receber. Se decretar hoje, vai ser até melhor às vezes, que eu já recebo. Se eu receber em 8 anos, eu comprei essa dívida por 200 mil, ela vale 1 milhão. Estou aqui para receber 1 milhão durante 8, 10 anos. Mas se decretar a falência dela, eu vou receber 1. É um jogo muito seguro, e vai vender. Né? É um jogo muito acertado, né, para quem... Agora, lógico, tem para quem já está no ramo. Agora, pode acontecer, dependendo como é que você está, mesmo decretando a falência e não receber, lógico tem possibilidade. Mas é por isso que aí você vai fazer o estudo do processo e mitigar todos os seus riscos dentro daquela operação. E ver qual que é o apetite que você tem de compra. Então, você falou que hoje no Mato Grosso... Mato Grosso já tem 29 RJs protocolados. É o estado aí que está tendo mais. E é o estado agora, recentemente, que sofreu mais, né? Com essa distribuição de chuva, né? Sim. Que foi ruim lá. Então, sofreram muito para plantar. Agora também sofreram um pouquinho para colher, mas mais para plantar, janela. Mas se você comparar com outros segmentos da economia, eu achei pouco ainda, assim. O agro deve, né? Mas eu não sei quantos de empresa tem para chegar aqui também. Para chegar para ter esse percentual, falar, né? qual que tem hoje mais. Sim. E se você for ver, a empresa vai ter bem mais, porque eles já faz muitos anos a empresa. Sim. E aí você pega o produtor de poucos anos para cá, né? Que essa lei atualizou 2020, que melhorou ela 2018, 2019 ali, que ela já teve suas atualizações ali, que o produtor começou a ingressar. Sim, é verdade. É uma coisa nova, né, para o agronegócio. Pessoal, Marcos, eu quero trocar uma ideia com você aqui ainda sobre a parte de consultoria, né? A gente tem muitos consultores no agro. Eu acho o modelo que o Marcos atua muito interessante, né? Acho que tem uns insights aqui para a gente acabar, para a gente não ficar só no assunto técnico também, né? A gente sair um pouquinho, acho que a gente tem para agregar para o pessoal aí. Mas antes, pessoal, é o seguinte, aqui na Blue Farm, quais são os nossos canais de conhecimento, tá? Nós temos uma newsletter, que é o The Farm News. Se você já se inscreveu aí nessa news, eu sei que todo mundo, né, hoje em dia, no celular e na caixa de e-mail, quer ter aqueles aplicativos e aquele e-mail que realmente vai utilizar, que realmente faz diferença. Então, eu te convido, né, a entrar, é só entrar aí, thefarmnews.com.br, colocar o seu e-mail, né, o seu melhor e-mail,
e você vai estar recebendo aí um resumo, né, do mundo do agronegócio, com as principais notícias de Brasil, de mundo, cotações agrícolas, previsão do tempo, agenda de eventos. Então, assim, é bem bacana, curiosidades, né, sobre o agronegócio, onde você pode, no começo do dia, aí, já ficar bem atualizado. Então, assim, eu recomendo fortemente, não é porque é um produto nosso, mas se inscreva e depois pode passar aqui ou nas nossas redes e comentar se valeu a pena ou não, né? Eu acho que vai ser muito difícil você se desinscrever, que é um conteúdo aqui que a gente faz com muito cuidado, com muito carinho, e espero que você eleja como sendo aí o seu conteúdo oficial, beleza? The Farm News, né? Tá naquele quadro ali, ó, tem aquele galo, é a nossa logo, um galo com um símbolozinho ali do e-mail, né, da caixa do e-mail. Beleza? Nós temos aqui o podcast Meu Sucesso Agro, né, que é outro canal de comunicação, e temos o portal bluefarm.com.br, é onde temos as notícias, pessoal. Então, convido a todos vocês para estarem interagindo com a gente. Não sei se eu falo do Blue Farm DNA hoje, mas bem, aproveita, depois você corta. Vou falar. Corta, já pega o embalo. Vamos falar, né? Pessoal, é o seguinte, eu quero apresentar também o Blue Farm DNA, né? O que é Blue Farm DNA? Blue Farm Desenvolvimento de Negócios Agro. Então, para você que precisa, né, de uma ajuda externa, né, de uma equipe multidisciplinar, você precisa agregar conhecimento, injetar conhecimento aí na veia do seu negócio com especialistas, né, no agronegócio. E olha que nós estamos falando aí, né, de um espectro muito grande de profissionais. Então, estamos falando de consultores, né, consultores estratégicos, consultores financeiros, contabilistas, estamos falando aí de advogados, né, especializados em contratos de parcerias, em contratos de produção, né, os contratos de arrendamento, a renegociação de dívidas rurais, tributário do agronegócio, né, a RJ, recuperação judicial e diversos outros segmentos, né, marketing no agronegócio. É muita coisa, pessoal, né? Porque às vezes você nem sabe que você está precisando de um profissional e literalmente, né, esse profissional pode ser a salvação da sua lavoura, né? Nós temos aqui, ó, deixa aí por favor, Guilherme, olha, gestão e inteligência. Então nós estamos falando aqui de planejamento financeiro, planejamento, né, estratégico do seu negócio, estamos falando aí de liderança, formação de líderes, né, contratação, sucessão familiar, né, que se a gente não trabalhar com sucessão familiar, todo esse esforço que uma geração fez, ele pode, em questão de meses, né, simplesmente acabar. Então, muito mais que o patrimônio, né, é o patrimônio do relacionamento que você tem com a sua família, né? Então, é isso que a gente trata aqui. Investimento no agro, então, todos sabemos que o agronegócio precisa de crédito para poder se financiar, para poder alavancar, para poder crescer, para poder investir, né? Então, é importante, né, saber quais as melhores linhas de crédito e quem pode oferecer isso para vocês. Inovação e tecnologia, né? Temos diversos segmentos aí, startups, aplicativos, softwares, né, que você utiliza aí para poder fazer o gerenciamento da sua propriedade. Financiamento e fomento do agro, já falamos, contratos e proteção do patrimônio, né, que é exatamente toda essa parte administrativa, né, toda essa parte que nós temos de governança, que precisa, né, ser bem olhada, sem contar, logicamente, as questões judiciais aí que envolvem marketing para empresas do agro, né? Então, muito mais do que saber produzir com qualidade é saber comunicar o seu produto, né? E assessoria técnica agronômica. Então, esses são hoje os principais segmentos. Aí você vai me perguntar, Túlio, peraí, a Blue Farm atua com tudo isso? Não, pessoal, a gente tem uma rede de parceiros credenciada que atua com a Blue Farm dentro desses segmentos. Então, qual que é a nossa intenção aqui? Você precisa de uma assessoria no seu segmento,
você entra em contato com a Blue Farm que a gente vai te colocar em contato com benefícios com esse parceiro credenciado da nossa rede, tá? Então é só entrar em contato com a gente em qualquer uma das redes sociais e falar, estou precisando, né, de um profissional assim assado, a gente vai te retornar, beleza, pessoal? É isso aí, Blue Farm DNA, desenvolvimento de negócios agro, estamos aqui para te servir. Pessoal, é o seguinte, vamos terminar aqui, quero agradecer ao Marcos novamente e eu acho interessante, né, a gente tem um ativo, né, que é exatamente as parcerias, né, Marcos? Eu acho que a gente criar parcerias, eu sempre trouxe muito isso na Blue Farm, até estava conversando com você aqui, essa questão da gente poder criar mais sinergia, né? Eu acho que falta isso muito, a gente pode ganhar muito mais tempo, ter muito mais eficiência quando a gente cria essas parcerias, essa sinergia. E o Marcos, né, é um exemplo disso, que ele até comentou aqui que o primeiro podcast que ele participou foi aqui o da Blue Farm, né? Marcos, conta, né, e aí é a questão principalmente para os consultores, né, da mentalidade da pessoa, né, que está buscando, né, que constrói a sua porta, né? Então, conta aí, Marcos, como que você viu o nosso podcast, como que você entrou em contato e como é que foi a nossa recepção, como é que a gente se conheceu. Acho que é bacana trazer isso para o pessoal. Eu vi via Instagram, vi que era aqui na cidade de Brasília, vi que tinha afinidade com o tema do trabalho da nossa empresa, do TR Negócio, que é a parte de tanto de consultoria financeira, que nós fazemos todos esses materiais, capacidade de pagamento, laudo agronômico, frustração, avaliação de fazenda. Aí, na hora que eu vi seu conteúdo e vi que fazia sentido para nós, né, caminharmos junto, falei, eu queria dar uma entrevista aqui, né, participar do podcast, né? Se eu acho que nós estamos em 24, será que isso é 22? 22, né? 22. E foi onde, dali em diante, foi o primeiro, eu estava até lembrando, o primeiro podcast que eu me apresentei, dali em diante já participei de inúmeros. Então, essas parcerias, a parceria bem feita, né, com gente que entrega mesmo, é recíproco um com o outro, não tem nada melhor. É um sócio, né? Você tem uma pessoa sua dentro de uma cadeia, de um hub aqui de relacionamento que você tem, indicando seu serviço. O cliente, quando ele chega indicado, é totalmente diferente do que um cliente que ele chega pela internet também. Se você for comparar um cliente indicado ou um cliente pela internet, lógico que é um indicado. Então, ou seja, aquilo de antigamente ainda tá firme. A indicação é quem experimentou, né? Ou se não chegou a experimentar, a fazer algum serviço, participou do processo. Desse processo de você atender algum cliente, viu, sentiu bem e está te indicando. Show de bola. Pessoal, é isso aí. Então, fica esse recado final aí. Queremos, né, construir boas parcerias e acho que a gente cresce muito mais rápido, né? Eu falo aqui que quando você tem essa sinergia, 1 mais 1 não é 2, são 3, pode ser 4, pode ser 10. Então, essa é a nossa filosofia aqui. Marcos, muito obrigado novamente. Pessoal, obrigado aí e vamos com tudo para 2024 aqui, com diversos convidados e conto com a presença de todos aí. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio aí. Valeu, um abraço. Obrigado.